Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TVC, 20 anos com você. Você que está nos assistindo agora ao vivo pela TVC, boa tarde para você também, que tem reprise também à tarde. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa tarde, Diogo. Boa noite, Boa noite, bom dia, Jorge. boa madrugada, bom tudo. É isso aí, galera. Começando mais um programa Saturnália aqui ao vivo para você, diretamente da TVC. E hoje, dia do dentista. Que maravilha, hein? Parabéns para todos os dentistas aí que estão nos assistindo. Para você que ainda é um estudante também, mas futuramente será um dentista também, né, Pri? Sim, para todos, né? E temos mais dias hoje. Hoje é dia também do... Peraí. Dia importante, dia da democracia, galera. Dia da democracia. Dia Nacional do Macarrão também hoje, dia 25 de outubro. Queria. Dia do Sapateiro e dia do Engenheiro Civil. Meus parabéns para todos vocês. Né? Todos os profissionais, parabéns. E vamos aí, que hoje temos bastante assunto, né, Pri? Fechado, né? Temos aí um bate-papo com a Ananisa, né? Ananisa vai falar de RH, sobre elaboração de currículos. Isso aí, a galera que tá nos assistindo aí, ó, tem alguma dúvida, os jovens aí. Para quem tá procurando emprego, elaboração de currículo é legal. Exatamente. Fim de ano sempre surge, né? Vaga temporária. Eu mesmo fui contratado numa vaga temporária num emprego que eu tive uma vez. Então vocês aí, galera que tem dúvidas aí, daqui a pouquinho, fica ligado aí que vai ter um Era o bate-papo anão legal. do Papai Noel. É, isso aí. Vou falar quem era a Mamãe Noel não, porque senão... Ofensa não. Mas vamos aí pro nosso Caiu na Rede, o nosso bate-papo semanal, né? A gente troca essas ideias aí. E o primeiro assunto... Passou minha mão ali, tu viu? Eu tô até... Gostou da passada de mão, né? Tem medo. Homem procura delegacia após ser removido de grupo de WhatsApp em Mato Grosso do Sul. Já pensou? Essa daí é Incrível. boa demais. Já pensou se a moda pega? Não é? Solta pra gente aí, por Não favor. gostei de você, tô te tirando, vou na polícia lá. Um homem de 39 anos, da minha idade, cara, olha só, procurou a polícia na noite desta quinta, dia 21, após ser removido de um grupo de WhatsApp. Segundo a polícia, ele alegou que o motivo da remoção foi porque simplesmente expôs suas opiniões. Olha só, Jorge, tá vendo? Não pode mais Hoje em expor as dia, opiniões não, tá vendo? Tá Tem que difícil, ficar quieto. não pode falar mais nada, nem no grupo do WhatsApp. Bom, depende, né? Sim, porém depende. Pô, mas depende. o grupo do WhatsApp,
é mais fechado, né? No cara não Pô, pode. daí eu já vi o grupo da família acabar por causa de discussão. Grupo de família De tragédia. falar que é brabo, hein, cara. Porém, É depende, tá difícil. complicado, tá complicado nos tempos atuais. Só posso falar, já que estamos no grupo de família, Pode, a mano. nossa ouvinte, é telespectadora fiel, minha prima Carla, que até ganhou a promoção, Uhum. ela fez aniversário ontem. Parabéns, Ontem, então Carla. parabéns, Carla. Parabéns, Carla. Parabéns pra aguentar esse cara. Mas enfim, ele relatou, né, que após não concordar com a condução e o posicionamento do presidente lá do grupo, do sindicato lá que a gente faz parte, ele foi removido do grupo. E aí, Do sindicato do WhatsApp? é um grupo do que ele faz parte, que ele faz Do parte sindicato. Ele faz parte de um sindicato E aí- e um grupo. Não, peraí, aí... Não, mas o Ô, Jorge. WhatsApp é do sindicato, né? É um grupo que ele faz parte, não é do sindicato. Ah, tá. Vai simplificar, daqui a pouco eu te tiro do nosso grupo, tu vai ver como é que Ah, entendi. Tá Isso, bom. tira ele do grupo. É, Tira ele, pronto. porque Vai poder ir na polícia? Vai poder ir na polícia, né? ele não fez o dever de casa. Agora temos aí uma muito importante do avião. Já pensou, Jorge? Tá com o avião aí. Ai, meu Deus. Essa do avião aí, Pri. Imagina, tá lá na tua casa. Não imagino, De não. boa. Não imagino. Então, essa daí é o avião que despejou chuva de excrementos em Jardim de Inglês que vive perto de aeroporto. Aí o nosso estagiário fez uma arte lá, ó. Coisa linda. Descendo uma... Enfim, esse fato aconteceu lá na cidade de... Como é que é o nome da cidade? Eu não Pô, sei ainda falar deve assim, ser não. aberta aquela comporta por engano, Eu sei que né, é perto cara? de Londres, Pô. eu não sei falar o nome da cidade não, é Berkshire. E aí a chuva de excremento ocorreu em meados de julho, mas acabou de vir à tona. Em declarações ao Fórum de Aviação, a vereadora lá da cidade disse que foi contatada por um contribuinte e ficou horrorizada ao saber do terrível incidente. Gente, ela explicou que o jardim inteiro da casa, seus guarda-sóis e o próprio homem ficaram todos cobertos. Não, olha, eu tô... Meu Deus. Imagina aí. Imagina tu tá andando na rua e vê aquela chuva. O cara tava tomando uma cervejinha, provavelmente. Não. Não, tá piorando a situação, Nossa. passa. Acabou. Meu Se Deus isso do céu. acontece, o ditado, tô cagando dinheiro, pode acontecer também. Pode, Ai. Agora a próxima que a gente vai colocar aí é a do Briga na Praia da Macumba. Rapaz, essa Homem foi- ameaça outro com um jacaré. Essa daí, Te falar. essa daí eu vi em vários veículos. Pois é. Essa foi notícia foi- da semana aí. Foi, olha só, agora no Rio o pessoal tá soltando É, Não, e o cara, jacaré da Lacoste mas explodida. a acusação ali é o cara que partiu pra cima do outro que já estava com o jacaré. A alegação dele é que ele tava maltratando, que o sujeito Mas tava tem vídeo, maltratando, tem vídeo, né? tem vídeo. Tem Tira- vídeo. Põe um vídeo pra gente aí, produção, por favor, sem áudio. Tem um videozinho, ó. Mas o bicho pegou, né, lá? Olha lá. Literalmente. Literalmente, Olha lá. é. Sacou. gente, é nesse momento que não importa. Não, e Eu o mais me renderia engraçado, naquele gente, momento, chega. Deus me livre, sempre gente. tem um cachorro no meio da briga, né, cara? No Brasil, E o bicho tá ali a toda, né, cara? Pô. É o Rio de Janeiro. O Rio tá ali, ó. Ó, Mas o seu Jorge que cantava uma música de Rio de Janeiro pode chegar que o povo é maneiro, mas tu vê isso aí, fica com medo de chegar no Rio de Janeiro. ai, gente. cara, o Rio é uma terra diferente, né? E olha, não tô sendo mãe de dar não, mas ano que vem, a galera toda vacinada, carnaval, a gente Ah, vai meu ver Deus. cada coisa. Nossa. Vai ser Meu bravo. Deus. Eu tô pensando aqui que o carnaval vai ser coisa do outro mundo. Agora, Vai ver. falando nisso aí, agora teve um repórter que teve o celular roubado. Vocês viram essa? O repórter ao vivo tem celular roubado durante live para 20 mil pessoas, isso aí. E esse fato aconteceu lá no Egito, gente, olha só. Aposto que vocês pensaram que era aqui, né? É, aconteceu no Cairo. Não, capital essa do eu Egito. tinha visto É. numa emissora aí também. Que O ladrão, sei lá. sem saber que o vídeo era transmitido para 20 mil pessoas, apareceu fumando cigarro e mostrou o rosto. Tranquilo. Que bom, né? Fantástico. Foi pego já? Será? Tomara que tenham pego já, né? Burro. Não Muito foi no ousadia. Brasil, mas tenho certeza que o ladrão era brasileiro. É porque tanta... Não, o ladrão brasileiro é mais esperto. Ele É, já sim, desliga é. o celular, já sai fora. Os caras são bons, rapaz, aqui. Que é profissional. É. Aqui é faculdade, né? Ó. No Brasil é expert. E agora uma bacana essa que a Pri selecionou pra gente foi dos convidados de casamento usam fitinhas coloridas
para liberar ou vetar abraços e contato físico. Olha que interessante. Achei legal, né? Evita constrangimentos, né? Bacana, né? Isso aí, todo mundo sai na rua assim. Se tiver com a fitinha vermelha, dá um tchau de longe. Com o avanço da vacinação contra a Covid no país, os casamentos voltaram com força no segundo semestre desse ano. E alguns com uma novidade, com uma fitinha colorida, os convidados podem definir pela cor qual interação estão dispostos a ter na festa. Um abraço ou apenas um soquinho. Diogo quer falar alguma coisa. Qual é a fita que libera geral, hein? Fala, Diogo. Fala, Diogo. Eu não quero, juro que eu não quero. Eu não tenho maturidade para isso. Qual seria a cor da sua fitinha, Diogo? Uma árvore de Natal. Mas é muito importante isso, muito importante. É uma ideia muito bacana. Não, mas realmente... E de árvore de Natal? Não, tá fitinho. Ah, tá. Agora, pra gente fechar, teve essa história que foi da mulher que derrubou desconhecida. Essa aí também eu vi, mano. É a Tana jura. Confira na imagem que ela puxa o contato. Olha lá, ela puxa o contato. Se jogou. Se jogou. Gente! Mas teve o auxílio do braço ali, gente, também. Qual foi o problema? Eu não sei, Do nada. Do nada jogou a mulher. Deu do Gente, nada. toma cuidado aí quem anda pela cidade e tem que prestar atenção agora com carro, moto, bicicleta e bundada. Porque o negócio tá complicado. A pessoa tá vacinada, sai tão feliz que tá vacinada hoje em dia que Dá uma bundada nos outros. É perigoso. Diogo, não faz isso não, hein? Por favor. É melhor não deixar o Diogo falar mais não. Mas galera, é isso aí. Obrigado você que teve paciência de nos ver, nos assistir, nos ouvir. Fica agora aí com um pouquinho de esporte, né? Muita coisa aí que o Diogo vai trazer aí. Vitória do Flusão, empate do Vasquinho. Pode falar Vasquinho? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Recuperou? Voltou? Voltei. Então tá bom. Tá contigo o pique aí. Produção, me dê imagens, produção. Ai, meu Deus. Vamos começar a falar de coisa boa. De coisa boa é falar de Rebeca Andrade e suas medalhas. 3 modalidades, ela levou um ouro, uma prata e no cavalo ela não ganhou medalha nenhuma, até gaguejei. Mas a Rebeca Andrade aí faturando mais um ouro pro Brasil, já era de se esperar isso. Mais uma vez uma cobertura fantástica, né, que tiveram do Mundial. Agora só volta ano que vem e Rebeca Andrade vai ter as merecidas férias já. E o esporte com ela só ganhou força, né, Diogo? Só aumentou a repercussão muito aqui nacional. Foi muito Fase legal, muito boa, bom. né? Que fase boa. Não é? Verdade. Levantaram hipóteses se a Simone Biles tivesse. Bom, se não entra, eu também posso pensar isso também, mas se não entra, o que importa é que a gente levou o ouro isso aí. e a medalha tá no peito. Vamos falar rapidinho da NBA, que pra quem começou a ver muito a NBA, 75 anos, só que os 75 melhores jogadores foi 76. Por quê? Uai. O último de 75 jogadores, Jorge, 2 ficaram empatados. Então a NBA não quis excluir ninguém. Botou os 2 jogadores pra dentro, então surpresa nenhuma de ter LeBron, o pequenino Michael Jordan, Larry Bird e por aí vai. Magic Johnson. Pô, não tem como não ter, né? Não tem. Getúlio, bombuzada nele, Getúlio, me bota o Botafogo na tela. Meu Deus. Botafogo que ganhou o seu último jogo. Botafogo que tá brigando por ser líder da competição. E o Botafogo que joga quarta-feira, às 9h30 contra o Goiás, lá na Serrinha, confronto direto e vai pegar fogo. Pro Vasco seria muito importante o Botafogo ganhar, que a gente vai falar de Vasco agora, né? Vasco deu uma mole. meia tropeçada, eu não diria uma tropeçada por completo, né? Um pouco. Getúlio, gols do Vasco e Náutico, o Vasco abriu o placar com Nenê e Cano Golaço. e deixou o empate. Acho que foi 2 tempos bem distintos. O Vasco jogou muito bem no primeiro e não jogou nada no segundo e acabou ainda perdendo o Nenê pro confronto de sexta-feira com o CSA, que é um jogo também de confronto direto. Eu gosto de, falando disso, tanto Série B quanto Série A, vamos avaliar rodada por rodada. Hoje o Vasco está a 5 pontos, pode acabar a 2 e daqui a 2 semanas a gente pode falar que o Vasco está no G4. Então assim, gente, vou falar disso. Tem chance. Por que eu vou falar disso? Agora a gente vai falar do Fla-Flu. Nossa. O Flamengo perdeu pro Fluminense e muitos ainda dão o Flamengo como já
Carta fora do baralho. Pra mim ainda dá... Ainda quando existia o bambu, a flecha. Gols de Flamengo e Fluminense na tela. Flamengo que foi muito apático. E aí, depois dos gols, a gente analisa... Eu queria falar de 2 pontos, né? 2 gols do menino Kennedy. O René, que ia ser substituído, fez o gol e foi substituído 10 minutos depois. E o Gustavo Henrique, meus amigos. Não dá. Na boa, não dá mais. Não dá. O Gustavo Henrique não dá mais. Acabou a paciência da torcida flamenguista com o Gustavo Henrique, gente. Um lenço que o Jorge tá desabafando. Oh, acabou. Não tem condições, cara. Não tem condições. Fica assim, não. Não dá. Então, gente, 2 pontos que eu queria falar, que eu vim pro programa pensando em falar nisso. Uma que o Renato não teve uma parte tática boa, ok. Outra que pode ter vários fatores de escalação, jogadores do DM, enfim. Mas vamos olhar a esfera pelo outro lado também. Toda vez que o Flamengo perde, é o Flamengo que perdeu. Tá certo, mas o outro time também fez alguma coisa para ganhar. O Fluminense montou uma estratégia, gostando ou não gostando. Mas os jogos contra o Fluminense já vêm sendo difíceis, não é de agora não, cara. Nesse ano de 5, o Flamengo ganhou, o Fluminense ganhou 4. Ganhou 4, o Flamengo ganhou 1. Já vem sendo, por isso que eu tô falando, já vem sendo difícil já faz um tempo, por isso que, porra. Então, assim, pra quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, porque pra mim o Atlético Mineiro já tá na final, 4-0, muito difícil reverter. Não dá. Pra quarta-feira, o Renato precisa usar muita parte tática, porque até nos jogos que o Flamengo classificou contra o Barcelona de Guayaquil, não teve-se parte tática, teve mais individualidade e qualidade dos atletas. A semana do Flamengo pode acabar espetacular. Se não fosse o Bruno Henrique ali contra o... Porque, porra, jogou horrores contra o Barcelona, não tinha passado não. Então, a semana do Flamengo pode acabar espetacular, com uma classificação na Copa do Brasil, uma vitória contra o Atlético Mineiro. A diferença cai para 10, tem 3 jogos a menos. Tem bambu, tem flecha, vai cair para 1, ganhando os 3 jogos atrasados. Pode ser mais ou menos com uma derrota para o Atlético Mineiro e uma vitória. Passar, né? Ou perde da Copa do Brasil e ganha do Atlético Mineiro, enfim. Ou perde os 2. Então o Flamengo vai ditar o seu ritmo. Eu ainda acho o Flamengo favorito. Ainda acho que o Flamengo tem qualidade brilhante de passar. Porém, pelo que eu venho vendo da forma tática que o Renato monta a equipe, me preocupa e preocupa muito. Tem 2 jogos pra mim que me deixaram muito claro que o meio-campo do Flamengo pra frente, tirando o Gustavo Henrique, tá aqui, não, tá a parte já, tá? Esse aí já pode sacar e não voltar mais. Fica lá na reserva. Mas pra frente tá complicado de criar. Tá difícil. Tá difícil. Everton Ribeiro não vem numa boa fase. E o último jogo do Andrés Pereira, sem ser esse agora, o jogo contra o Cuiabá, ele não jogou nada. E o Renato demorou a tirar o cara. Pô. E agora, você falar, antes de a gente pedir a Fórmula 1, onde eu pedi a Fórmula 1? Faltam 5 Grand Prix. Verstappen abriu 12 pontos de Hamilton. Aí. O GP dos Estados Unidos foi o maior da Fórmula 1, com 403 mil pessoas nos 3 dias, passando. Isso aí. Debate pronto. Quem ganha a Fórmula 1 faltando 5 corridas? Antes de você falar da corrida dos Estados Unidos. Cara, eu acho que o GP no Brasil, vou dizer assim, o Hamilton tem uma vantagem absurda para vir aqui pro Brasil correr e ganhar e tentar... Talvez abrir 5 pontinhos aí. Mas quem ganha, não consigo afirmar ainda. Eu acho que tá 60-40 pro Verstappen. Não gostaria disso. Mário, ele pipocou? Não gostaria disso. Não, ele tá fazendo uma análise, acho que não fria, né? Fria? Bem fria? Tá fria mesmo. Falta muita coisa. Pra mim, quem ganha o Grand Prix é Rubens Barrichello e Jorge. Fala da Fórmula 1. Fórmula 1 na tela, Jorge, pra você. Vamos lá. Bom, o Verstappen largou em primeiro aí, mas não segurou a posição. O Hamilton tomou ela logo na primeira curva ali, ele largou muito bem. Aliás, a corrida do Hamilton nesse final de semana foi excelente, tá? Ele só não ganhou por um erro de novo de tática da equipe, como vem acontecendo já há 3 corridas, tá? Destaque nesse final de semana mesmo, pra mim, foi as posições entre 5º, 6º e 7º, que tiveram brigas diretas entre Daniel Ricciardo
o Carlos Sainz e o Alonso. E, aliás, o Alonso foi um destaque negativo também, tá? Porque o Alonso arranjou briga com o Kimi Raikkonen e também com o Vettel, o Sebastian Vettel. Os dois, minto, com o Giovinazzi. Com o Giovinazzi, não foi com o Vettel não, foi com o Giovinazzi. Os 2 vezes que ele tentou ultrapassar, ele jogou os 2 pro lado de fora, cara. Então, assim, Alonso, tá quarentão, Já manda deu, né? bem, mas tu tá fazendo cagada. Galera, Vamos botar a cabeça no lugar aí. Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas com o GP do México. E na sexta-feira tem convocação de seleção. Alô você, como a gente faz sempre, no nosso Facebook, Instagram. Eu venho falando da convocação após o Mr. Tite convocar. Boa, bacana, Diogo. E Obrigado. findamos. Semana que vem a gente fala ou a classificação do Flamengo, ou o brasileiro. Quem sabe? Enquanto tem bambu, tem flecha. Boa. E, mudando um pouco o tom, tem um meme da semana. Separei uma coisa aí, né? aí, Porque que maneiro. a nossa política tá tendo meme direto, né? Não, mas desde que... Política brasileira tá virando... E aí Pode eu conter. achei essa pérola aí do... Né, a gente sempre pede um político que fala a língua do povo e eu encontrei essa pérola aí desse vereador lá do Pará. Ele botou... Ele é humorista e ele é um vereador lá na cidade dele. E ele colocou lá essa belíssima lixeira lá e mandou esse recado aí, né, Diogo? O que você acha, Diogo? Bem direto, né? Bem direto e falando antes de a gente ir para os intervalos, o pessoal aí que gosta de política, por favor, começar a comprar os testes de AIDS, né? Para toda a população brasileira. Só quem tomou a segunda dose. Diogo. Vamos E lá. aí, parabéns pra esse vereador que fala a verdade. Tem muitos aí mentirosos por aí. Falando nisso, Mas, eu vou lá enfim. pegar meu teste agora. Já volto. Vai lá. E vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, não sai daí não, acompanha a gente aí, tá bom? Até daqui a pouco. Beleza, personalidade, ancestralidade e confiança. Tranças de Jade. A mudança começa na sua cabeça. Siga nossas redes sociais e informe-se sobre o curso básico de transista. Agende sua transformação. Tranças de Jade. 9930-963-90. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Agora vamos dar uma super dica de uso de 3 dos nossos chás: B-Shape, B-Burn e B-Fit. Assim você terá uma experiência completa dos chás B-Free. Semana 1, vamos ajudar na limpeza do organismo com o chá B-Shape. Semana 2 é de auxiliar a manter o metabolismo com o chá B-Burn. Semana 3 é a da eliminação de líquidos acumulados com a força do B-Fit. Semana 4, voltamos com o B-Burn, já que o metabolismo não pode parar. Qual a ciência que rege essa orquestra? Para uma boa forma, além de uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios regularmente, é fundamental eliminar líquidos, desintoxicar o organismo e manter o metabolismo acelerado. E o B-Relax? Ele possui ingredientes para entregar a paz e o relaxamento que você precisa. Para os momentos mais agitados do dia e uma boa noite de sono, a B-Free está com você. Essa é a B-Free, trazendo algo novo, exclusivo, pensando em você e na sua liberdade. B-Free, a liberdade é só o começo.
Opa, voltamos ao vivo novamente e estamos já com a nossa convidada aqui, né, Diogo? Tá com a nossa convidada, apresenta Analisa. aí. Por favor, se apresente. Tudo bem, galera? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar muito de RH, elaboração de currículo, Isso aí. como se portar, entrevistas, Isso por aí vai. Mas antes disso, temos... A polêmica e antes o meu quadro. Quadro, Vamos puxar, né? Vamos lá. Vamos lá. Puxa aí, Getúlio, por favor. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para falar de Uncharted. É isso mesmo. A série clássica de games da Sony, exclusiva para os PlayStations, né? Tá chegando pro cinema. Uncharted, fora do mapa, já tem estreia confirmada para 17 de fevereiro aqui no Brasil. Essa é a data provável. A data mundial é 18 de fevereiro, mas aqui no Brasil provavelmente vai estrear um dia antes, porque a nossa estreia é na quinta-feira, nos cinemas. Geralmente é adiantada as estreias no Brasil da Sony e de algumas outras grandes empresas, tá? Bom, falando um pouquinho do filme, tem aí Tom Holland como Nathan Drake no papel principal aí, então isso já deu um peso bem legal no papel e ele tá realmente muito parecido com o Nathan Drake, que é o cara dos games aqui, ó. O Nathan aqui, bacaninha. Mark Albert como o Victor Sullivan, né? E a gente vai ter como vilão o Antônio Bandeiras. Então, assim, o elenco tá bem pesado, tá bem legal de se ver isso aí. Já teve um teaser trailer na sexta-feira divulgado, que já botou a internet abaixo, mas o diretor, esse filme ele teve vários problemas com direção, ele foi anunciado em 2009, olha só, tem mais de uma década, e o filme não saía do papel, não ia para a produção, por trocas ocasionais de diretores. O diretor de 2009 saiu em 2011, de 2011 assumiu um outro cara que ficou um ano, ficou até 2012 só, não vou dar o nome de todos os diretores, tá? O último diretor assumiu em 2020 e essa é a versão do cinema, né, de Uncharted que a gente vai ver, que é do Fisher. Porém, esse diretor deu uma declaração que me deixou um pouco preocupado para ver esse filme, tá? Ele disse que a versão que a gente vai ver é uma versão tanto para fãs quanto para quem nunca jogou a série de games. Isso já aconteceu no mundo dos games e não foi bacana. O filme não ficou bom. A gente sabe disso, que filme baseado na vida dos games, nas histórias dos games, tem que ser fiel, senão fica ruim, tá? Bom, esse filme, na verdade, não vai contar nada, não se baseia em nada dentro das histórias dos games. Ele se passa antes do primeiro game, lá do Drake's Fortune. Uma coisa legal também que vai ser apresentada nesse filme é a Chloe Frazer, que ela aparece lá no segundo game, lá, né? A Chloe, ela vai ser interpretada pela atriz Sophia Taylor-Ali. Pô, olha que bacana. Então, já tem mais um elemento do jogo, como eu falei, dentro desse filme. Eu vou deixar você com o trailer, espero que você goste. Fui! There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? Everything in here. Why the map? This is the path Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. It's the biggest treasure that's never been found. 5 billion easy. I think you're here because you're your brother. Well, you know my brother Sam? If we find that gold, you find him too. Who the hell is this? I'm a friend of Sully's. Sully doesn't have any friends. I should know I'm one of them. You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood.
I'm pretty sure he just threatened to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. You have no idea who you partnered with. I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue. I should make him out to play with the big boys, Ian, because you're about to get a proper Scottish welcome. What? Oh, crap! Voltou, estamos aí. Bom, é isso aí. Uncharted chega ano que vem aos cinemas aí, mas já causou aí nessa última semana aí com esse trailer divulgado. Os 3 que teve pra Play eu joguei. Eu também. Eu joguei os 4 já, mas fazer o viciado sou eu aqui do programa, relaxa. Gosto muito, mas joguei, os games realmente são sensacionais e assim, te prendem não pelo visual e tal, mas sim pela história que tem o game, né? Espero que o filme seja no mesmo nível. Vamos pra polêmica com a Priscila, né, gente? Vamos lá, pode rodar a vinheta, por favor, Getúlio. Então, hoje vamos falar sobre um incidente, né, que aconteceu durante essa semana, trágico, né, envolvendo o ator e produtor Alec Baldwin, né, e a diretora de fotografia Alina Hutchins, né. Só coloca a imagem, por favor, produção. Do filme Rust. Aí, ó. Pois essa semana, né, acabou acontecendo um incidente, aparentemente um incidente, né, com uma arma de fogo que estava apontada, né, para a barriga, né, da diretora. Segundo as últimas informações, né, ela reclamou, assim que houve o disparo, ela reclamou de uma dor no estômago. E aí ela foi perdendo o equilíbrio, né, até ser amparada. Eles perceberam o que havia acontecido. Né, uma morte trágica, muito, muito triste, ela deixou um filho. Né, mas isso não é a primeira vez que acontece, né, nos sets de filmagem, infelizmente. Pode voltar, produção. Coloca, por favor, a imagem do Corvo. O ator Brandon Lee faleceu também. Outra estrela em ascensão. Outra também. Estrela em ascensão. Porque essa diretora era uma das cotadíssimas para ser a bambambam dentro da fotografia em Hollywood. E uma das poucas mulheres que conseguiram furar essa bolha, né? Porque tem uma bolha, tem né? Uma bolha, né? Então, a arma cenográfica, né, do filme O Corvo. Do filme O Corvo, né, era para ser só festim, mas haviam 2 balas. Infelizmente, né, uma atingiu. Ele morreu depois de 12 horas internado e acabou virando mais um ator dentro dessa triste, né, estatística. E o ator Michael Massey, responsável pelo tiro, ele acabou tirando a vida do Brandon e ele ficou muitos anos em silêncio, né, a respeito disso. Isso. E ele falou uma coisa que, assim, imagino que tenha sido bem dolorida durante esse tempo. Ele falou que ele nunca se recuperou disso, na verdade, mas ele evitou falar porque, na opinião dele, todo mundo tem uma tragédia pessoal, né? Mas ninguém para na rua para perguntar: fulano, você atropelou alguém? Fulano, você brigou com alguém, teve uma decepção, alguém da sua família morreu? Então ele se sentia meio invadido, já que para ele era uma tragédia que estava envolvendo as pessoas que estavam ali naquele momento e a família, né, do Brandon Lee. Então ele ficou recluso, né, durante muito tempo. Quando ele resolveu falar, ele disse que ele jamais conseguiu se recuperar. E tem um outro filme também, No Limite da Realidade. Pode trocar, por favor, produção. Vocês já viram? Sim. Não. Tem uma coprodução do Spielberg, sabe, Jorge? E assim, foi uma das maiores tragédias, porque o que aconteceu? Né? O problema ocorreu, pode ir passando, nas filmagens do episódio, né, que mostrava a personagem sendo perseguida em uma floresta do Vietnã, encontrando 2 crianças,
né, e o personagem se propôs a salvar as crianças. Ele passava por um rio. E naquela época já havia uma certa regulamentação para que crianças não filmassem à noite, mas ele meio que tentou burlar essa regra, né? A produção tentou intervir, falando, não, vamos filmar durante ali a imagem das crianças, né? Vamos tentar gravar durante o dia e a gente coloca um efeito para que pareça à noite. Só que aí aconteceu uma coisa terrível. Enquanto eles gravavam, né, o helicóptero descia. Pode tirar, por favor, produção. O helicóptero descia e as hélices acabaram pegando o ator e as crianças, né, que vieram a falecer. Depois, né, de um processo que, né, há muitos, né, porém... Muito aquém do que deveria ser o processo, Exatamente, né? Com 3 mortes, né, o filme até foi lançado, mas foi, né, assim... meio que invisibilizado pela crítica, né? Porque todo mundo ficou chocado com o que havia acontecido. É muito complicado, né, Mário? Com certeza, acho que ninguém tem vontade de assistir um filme depois de tragédias, né? Mas não são só esses, tá? Tem filmes piores com tragédias também que já foram filmados assim, né? Tem, na verdade, até documentários que foram filmados que relatam a tragédia no meio da situação, como Os Capacetes Brancos, que relata os incidentes na Síria, por exemplo. Eles estão socorrendo um prédio que foi bombardeado e no meio da filmagem já tem outro prédio sendo bombardeado. Então, assim, o fato está acontecendo no minuto que está se filmando. Então, assim, é muito pesado de se ver também. E já uma movimentação dos artistas de Hollywood para que não se permita mais armas com munição real dentro dos sets de filmagem, né? Isso já está acontecendo, né? Começou a acontecer agora na semana após essa tragédia, mas infelizmente às vezes as coisas precisam acontecer, né? Para que alguém perceba o quão absurdo não é verdade? Isso ainda vai gerar algum tumulto em Hollywood, porque tem o pessoal ainda que é apegado às técnicas antigas, né, de filmagem, como, por exemplo, filmar em filmes de 90mm ou 80mm, quadro a quadro, né, uma coisa um pouco mais técnica. Não vai entrar nisso. E tem a galera agora que já quer só filmar no digital, como, por exemplo, o James Cameron, né, do Avatar, que veio com uma tecnologia nova, em 4K, em 3D, filmagem simultânea do digital, e tem uma galera que é mais apegada. Pela tecnologia já pode... Não, já tem como. Já dá pra fazer arma de brinquedo, né? Vamos falar a verdade. Não, já botar dá. efeito especial. E segundo, assim, a equipe que que já se manifestou, que foi interrogada, não foi o primeiro incidente que aconteceu em Rust, não, hein? Não. E horas antes do que aconteceu com o Alec e com a Alina, 7 pessoas da equipe se demitiram, justamente por se sentirem inseguros com as condições de trabalho. Então, é algo a se pensar, investigar, né? É algo a se investigar, exatamente, a se investigar. É muito, muito complicado. É isso. Opa! Né? Vamos conversar falando sobre isso, a gente pega o gancho, né? Falar sobre trabalho, né? Porque segurança no trabalho, né? Bem relacionado, né? Tudo a ver, tudo a ver. Então, primeiro, pedir para a nossa convidada se apresentar para o público. Oi, galera. Meu nome é Ananisa de Souza. Sou administradora, sou também educadora física. Tenho especialização na área de gestão de pessoas, liderança e coaching, docência do ensino superior. E trabalho na área de recursos humanos há bastante tempo. Não vou falar o tempo aqui para a gente não se entregar, né? Mas já estou um tempinho nessa caminhada aí. Então, para abrir a rodada de perguntas para passar para os meus amigos, a primeira pergunta que faço é: como elaborar um bom currículo agora, no final de ano, né? Tá vindo aí as vagas temporárias, de um temporário para virar efetivado ou efetivado, enfim. Quais são as dicas que você pode dar pra gente? Só um adendo aqui antes dela responder. Tu combinou com a Priscila para não roubar a pergunta dela? Combinei. Só para saber. A gente combinou tudo lá atrás. Tá certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, currículo, gente, eu acho que o recado principal do currículo seja o mais objetivo possível nas informações. Então, um exemplo clássico que eu posso dar, que geralmente as pessoas erram, é com relação à escolaridade. A gente ainda encontra currículos que mencionam a escolaridade desde o jardim da infância, Então, a pessoa vai contando toda a trajetória no currículo, o que não é necessário,
Porque uma vez que a pessoa tem um nível superior, a gente subentende que todos os anteriores foram concluídos, né? Então, é sempre bom lembrar desses detalhes, né? Outra coisa é documentação, não é necessário. Enfim, muitos detalhes com relação às últimas empresas. A gente geralmente gosta de ver no currículo as 3 últimas empresas, né? Então, aquele profissional que tem uma vida já constituída ali de profissão, ele tem, obviamente, uma experiência muito maior que 3 empresas, né? Mas a gente sempre busca as 3 últimas, né? E aí a gente, no decorrer da entrevista, é que vai detalhando essas outras empresas, essas outras experiências. Então, o recado principal é ser objetivo no currículo, colocar contatos, meios de contatos. A gente, às vezes, ainda pega currículo sem essa informação, o que é horrível, né? Porque aí a gente não encontra o candidato, por mais que a gente queira, né? Então, os meios de contato, WhatsApp, telefone fixo ou celular, e-mail e até endereço, pode acontecer. Vai ser a última opção que a gente vai buscar, mas às vezes acontece. E informações sobre experiência e qualificação profissional. Para não dar tumulto, igual na outra entrevista, e os amigos aqui estavam na batatinha frita 1, 2, 3, eu vou começar com a Priscila. Muito obrigada. Por favor, Priscila. Muito obrigada. Começando a me sentir valorizada nesse programa. Isso. Começando a me sentir... Obrigada, Diogo. Foto no currículo ainda é uma coisa pedida? Porque, assim, eu vi que havia um projeto de lei, né, para que se proibisse a solicitação de fotos para apresentação do currículo. Ainda é algo que as empresas recorrem, pedem, as pessoas mandam ou não mais? Então, o que eu recomendo, não mandem. Porque, assim, vamos pensar na pior hipótese, né? A pessoa está desempregada há algum tempo. É claro que agora a gente tem recurso, né? Mas vamos pensar na fotinha 3x4, alguma coisa desse tipo. Acaba sendo um custo, né? Para aquela pessoa. Então, a minha recomendação é, não mande foto. Caso a empresa solicite no anúncio, aí é importante colocar, tá? Mas não vejo como necessário. O candidato ele vai ser avaliado pelas suas competências, não pela sua aparência. Né? Então, eu acho totalmente desnecessário. Só fazendo um adendo nisso, eu ontem, eu vendo um programa, né, global, à noite, estavam falando sobre racismo, muita coisa. Eu, antes, 2 dias antes, eu fiquei pensando assim, meu Deus, as empresas hoje fazem trainee para pessoas negras, né? Falei, gente, se a pessoa é negra, branca, baixo, alto, a qualificação dela não interessa o que ela é. Se ela é boa, ela é boa. Mas pela maldade das pessoas, em muitos casos, a gente tem que fazer isso mesmo, porque senão a gente não tem oportunidade. Ainda mais a cota racial, que no Brasil o racismo é alarmante, a gente não consegue. Então, assim... Tem que a linha de isso. partida não é a mesma para todo mundo, a verdade é essa. Justamente. Né? Não fica todo mundo não é então, assim. passando aqui, eu vi que os 2 brigados já saíram no tapa. Quem é? Sou mais velho, eu sou mais velho, eu sou mais velho. Então, por favor, qual é a minha pergunta? Eu sou mais antigo. Então, por favor. Ana Ranisa, primeiramente, obrigado por participar com a gente aqui, tirar dúvidas aqui do pessoal, né, trazer esclarecimentos. A minha pergunta é o seguinte, muitos jovens assistem ao nosso programa, né? Sim. E às vezes o jovem ainda não tem aquela sabedoria de como se vestir, talvez, para aquela ocasião, né? O jovem gosta de andar mais solto, um tênis mais solto e tal. O que você recomenda, assim, para um jovem que vai buscar talvez a primeira vaga de emprego, foi chamado para uma entrevista, né? Como ele deve se portar, não só como traje, mas assim, no momento da entrevista, assim. Então, aí nós temos 2 linhas de pensamento. Uma, a primeira opinião que eu tenho é assim, a gente continua na mesma linha da pergunta anterior, a gente tem que avaliar o candidato pelo seu conhecimento técnico, pela sua competência e não pela sua aparência. Mas tem uma contrapartida, que é a questão de você estar adequado para aquele ambiente. Sim. Então não é uma questão de preconceito, é uma questão de você estar vestido adequadamente para aquele momento. Então, a mesma coisa é, sei lá, você vai a um casamento, você vai a um batizado,
uma cerimônia, um aniversário, você não se veste adequado para aquela situação, a mesma coisa é a entrevista de emprego, tá? Então, eu recomendo, sim, que a pessoa, pelo menos, pesquise um pouco sobre aquela empresa, entenda qual é a vibe daquela empresa, né? E vista-se adequadamente para um processo seletivo. Falando de vibe, né? No Google todo mundo usa short, chinelo. Eu trabalhei numa empresa que era super liberal em relação a isso. Eu vou falar que na minha empresa não restringe isso, não. Verãozão, bermuda tá liberada, só não pode entrar de camiseta e chinelo de dedo, né, galera? Não dá, né? Não rola. Começou a falar, sua vez, por favor. Não vem por Saturnalha de... Não. Pô, isso foi papel teu lá, daquele programa antigo lá. Deixa eu só fazer um adendo com relação a isso. Eu acho que é interessante a gente pensar, porque assim, como existe muito essa questão da polêmica com relação a preconceito, parece que tudo é permitido, né? Ou deveria ser. Só que para cada tipo de empresa existem umas restrições que são decorrentes daquela atividade. Então não é por preconceito, é por segurança do trabalho, é por uma série de outras coisas, segurança do alimento, se for uma indústria de alimento. Então tem algumas regras por conta da segurança da própria pessoa ou do produto. Claro. E assim, falando do exemplo, às vezes você vai ao banco, você não vai, uma atendente não vai te atender de chinelo, camiseta e bermuda. Então, assim, você tem que se adequar também às normas da empresa, gente. Então, o que a gente quer dizer, muito que a nossa convidada está falando, né? A gente não está falando um preconceito disso. É você se adequar aos ambientes que você frequenta dentro da normalidade. Jorge, por favor. E por isso que ainda não tiveram a ideia de fazer um banco desse no Rio de Janeiro, porque quando tiver o bicho vai pegar. Beach Bank, Ananissa, com a revolução digital que está acontecendo, como o seu departamento vê o auxílio da tecnologia como vídeo currículo, QR Code no currículo para você acessar certas informações? Eu já vi até o currículo chegar só com o nome do candidato e um QR Code. Tipo, fotografa aí que tu vai ter as informações. Como é que a sua área está vendo isso hoje no mercado? Se está impactando e se está transformando ela hoje? Sim, transformando. Desculpa, eu peguei pesado na pergunta, não era a minha intenção, mas ela veio elaborando aqui. Transformando, com certeza. Eu acho que a gente está... e a pandemia acabou acelerando isso, né? Já há muito tempo, a maioria das empresas, principalmente aquelas maiores, já não aceita o currículo impresso, por exemplo, né? A grande maioria já tem um site, o candidato entra lá e faz o cadastro. Se você me perguntar assim, isso aí traz uma oportunidade igual para todos? Não. Né? A gente já tem ali um filtro, vamos pensar assim. Né? Eu gosto de ainda receber currículo. E por que a gente não recebe o tempo todo? Né? Porque o trabalho manual é muito grande nessa seleção. Então, essa é a maior dificuldade. Então, a gente tem que assumir a tecnologia, ela veio para nos ajudar e a gente tem que cada vez mais colocar isso em prática. Então a gente já usa, por exemplo, o vídeo currículo. A gente faz muito dinâmica com relação a isso. Às vezes até recebemos o currículo impresso, mas solicitamos que a pessoa faça um vídeo, mande. Mas claro, isso vai depender também do nível da vaga, né? Então eu acho que a gente tem que ter todas as ferramentas, né? E usar adequadamente para cada situação. Eu posso fazer mais uma oportunidade? Eu prometo que é a última. Meu Deus. Você falou também, foi bem legal esse esclarecimento. Quando se tem o vídeo, a videochamada, por exemplo, né? A entrevista por videochamada. Sim. Por exemplo, nós aqui não temos problemas com as câmeras hoje, né? Mas há pessoas que têm esse problema. Tem essa inibição pessoal, né? Isso ajuda ou vocês conseguem identificar isso ali dentro? Ou isso passa por um processo de estudo também? Eu sempre digo o seguinte, eu não uso uma única ferramenta para avaliar um candidato. Eu gosto de fazer um misto. Então, a gente pede o vídeo, a gente faz a entrevista presencial, a gente, de repente, faz uma dinâmica de grupo, que aí, fazendo um parênteses, é justamente o tema do meu livro.
Por favor, fale sobre o seu livro. Fale sobre o livro. É rapidinho, gente. É que eu acabei esquecendo no carro, né? Sem problema. Mas vamos lá. Eu escrevi recentemente um livro, foi publicado inclusive durante a pandemia, e trata justamente desse assunto, a dinâmica de grupo, né? Os jogos empresariais. Isso tem tudo a ver com o processo seletivo. Então, eu sempre recomendo, e vem no livro essa recomendação, que a gente utilize mais de uma ferramenta para avaliar o candidato, justamente para que ele não seja prejudicado numa eventual dificuldade frente às câmeras ou na entrevista presencial, porque cada um tem uma dificuldade, né? E a gente, o recrutador, ele não está lá para apontar o que o candidato tem de ruim, e justamente o inverso, para descobrir o que ele tem de bom, né? Quais são os talentos dele. Então, a gente tem que usar sempre mais de uma ferramenta e, se possível, mais de uma pessoa entrevistando, para que a gente tenha várias opiniões sobre o candidato. Priscila, por favor. Mas depois desse esclarecimento, eu vou dar uma saidinha para pegar um currículo, fazer um vídeo. Tá, galera? Fica à vontade. A minha pergunta, na verdade, é referente a um áudio de uma recrutadora. A Priscila, ela sempre tem certo, mas tá na hora. De uma farmácia no Rio Grande do Sul, né? No qual ela fala, abre aspas, cuidem das aparências, feio e bonito é o mesmo preço. Então, vamos contratar os bonitos. Disse a funcionária, né, após falar sobre pessoas gordas, tatuadas, LGBTQIA+. Você acha que isso, por mais que nem todos os áudios sejam publicados, né, ou estourados assim, acha que isso ainda é uma prática recorrente nas empresas mais conservadoras ou não? Ou isso está mudando? Então, está mudando. É o que eu acredito, tá? Justamente pela minha fala desde o início da nossa conversa, né? Que a gente tem que avaliar o candidato pela competência, né? Pelas habilidades que ele tem, que ele desenvolveu ao longo da carreira dele ou do momento acadêmico dele. Mas é claro que tem empresas que são um pouco mais tradicionais e, de repente, tem algum tipo de limitação com relação a isso. Eu acho que eu fico, assim, com pena até dessa colega aí, né? Porque, assim, ela foi muito infeliz na fala dela, né? Foi preconceituosa em todas as formas, né? Mas, assim, eu não posso também mentir e dizer que não existe isso. Ainda existe. Não deveria existir, mas ainda existe, né? E o áudio exposto dela, né? Na verdade, eu imagino que ela tenha recebido orientações da própria empresa. Pode né? ser que sim. Então, às vezes, ela fica ali no meio, né? A forma como ela se colocou foi muito... De orientar, né? Na verdade, o áudio dela era de orientar. Particularmente, eu achei bem chocante. Foi. Mas, assim, então, assim, eu acho que a mentalidade que vem de cima, né? De quem quer contratar, também ao longo do tempo deveria, né, já ser modificada ou porque na verdade o que a empresa quer é um bom trabalho. Exato. Independente da orientação sexual. Exatamente. Eu sempre pensei trabalho como uma... É uma prestação de serviço, Não, né? eu sempre pensei como uma via dupla, né? Exato. Vai e vem. Você me paga porque eu desenvolvo um bom trabalho e eu trabalho porque você me paga o seu trabalho. E o profissional, ele também tem que avaliar isso, né? Será que é essa empresa que eu quero trabalhar? Né? A gente teve uma pergunta ali do Ulisses, ele fez uma pergunta onde as plataformas de emprego publicam vagas, às vezes vagas falsas, e cobram por isso, né? E assim... Eu queria saber a sua opinião, porque é um momento igual a gente está passando no Brasil hoje, com 14 milhões de desempregados. Às vezes a pessoa tem a necessidade do emprego, vai nessa vaga falsa, né? E acaba não sendo uma vaga, né, de direito, né? O que eu diria é o seguinte, eu não sou a favor de pagar por vaga, né? Pagar para participar de um processo seletivo, não acho isso correto. Então, não aconselho nenhum candidato a fazer isso, né? Então, o que eu acho? O candidato ele tem que estar muito à vontade para dizer que ele está no mercado e está em busca de uma recolocação. Porque o que a gente vê também é que às vezes a pessoa fica sem graça de expor isso, né?
Então, aconteceu comigo recentemente. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp e a gente compartilha vaga, compartilha currículo. E uma vez uma colega me chamou no privado e falou: eu estou buscando recolocação, gostaria da sua ajuda. Eu falei: ok, me manda o seu currículo. Ela me mandou, eu na mesma hora publiquei em todas as redes. E aí ela me chamou de novo no privado: Annalisa, desculpa, mas eu não esperava que você fosse fazer isso, eu não gostaria de ficar tão exposta. Como que alguém está buscando uma recolocação e não quer ficar exposto? Né? Então tem esse outro lado, né? Então tem esse outro lado que é preciso a pessoa também ter essa consciência. Então, assim, quanto mais na vitrine ela tiver, mais fácil ela vai conseguir uma recolocação, né? Quanto mais ela se colocar à mostra, é mais fácil para a gente entender que aquela pessoa está em busca de uma recolocação. Gente, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Tinha mais uma perguntinha. Tem só uma coisinha. Ô, Getúlio, tem aí a imagem do livro da Annalisa. Muito bom. Quem quer alguma dica aí, né, Ana? Obrigada. Pode ir. Então, o livro está nas grandes plataformas, né? Tá na Livraria Voz, né? Que é inclusive a empresa que eu trabalho, né? Editora Voz, a gente tem em todas as nossas filiais. E o que eu recomendo com relação ao livro, ele vale tanto para o profissional, recrutador, quanto aquele candidato que está em busca de recolocação, porque ali eu dou várias dicas, né? De como as dinâmicas acontecem e quais os resultados que a gente quer com cada exercício. Então é bem legal. Deixa suas considerações finais, rede social. A gente vai botar foto dela na nossa plataforma também, lá do Facebook, no Instagram. Daqui a pouco, aquela selfie aqui. Selfie sempre, então, por favor. Então, gente, obrigada de novo pelo convite. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso, principalmente sobre essa polêmica desse áudio vazado aí do WhatsApp. Mas, enfim, o que eu digo, existe muita oportunidade para quem realmente está em busca. A gente está sempre, né, principalmente os profissionais de renome da cidade, e existem muitos aqui na cidade. A gente está sempre em busca da pessoa mais adequada para a vaga certa, né? E isso é o grande dilema do RH, encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Então, eu estou super à disposição, rede social, Instagram, Annalisa RH, LinkedIn também estou por lá, Annalisa de Souza. Super à vontade para responder todas as perguntas. E um último recadinho também que eu queria deixar. Por favor. No dia 10 de novembro, eu estou organizando o Congresso de RH Petrópolis, é a 3ª edição. Vai acontecer no Instituto Teológico e todo mundo está convidado. Então é isso aí, galera. Quem quiser participar, exatamente. Nossa convidada já deixou aqui o convite, tá bom? Mário, você. Bacana. Fechamos, né? Fechamos. Obrigado, Annalisa, novamente. A porta está sempre aberta. Se quiser trazer alguma coisa, alguma publicidade para algum assunto, conte com a gente. Beijo, por favor. Né, galera? Por favor. E você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente até agora no final. Tenha uma ótima semana, um bom fim de semana para você que está nos assistindo pela reprise também. Se quiser me mandar currículo, pode mandar. Vou dar Eu já falei que eu tô saindo na frente, já fui ele conversar com a edição ali, que eu já tô bolando a situação aí, ó. Enfim, usem máscara, mantenham o distanciamento social, álcool em gel. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau. TVC, 20 anos com você.